Aleluia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos. Como é bom estar aqui com os irmãos mais uma vez. Queremos dar início aqui a mais um culto para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Você que já chegou, você que já se preparou, seja muito bem-vindo. É bom estar aqui com os irmãos. Eu creio que a conectividade nos deixa cada vez mais junto. Então, fique à vontade aí na sua casa, mas se prepara para cultuar ao Senhor. Pega aí a sua Bíblia, pega o seu caderno de anotações. Eu tenho a certeza que Deus vai falar com você. Eu tenho a certeza que Ele tem coisas preciosas para revelar a você. E a partir de agora eu quero já te convidar a se colocar de pé aí na sua casa. Quero te convidar a se colocar em posição, para que possamos falar com Deus, para que possamos realmente nos achegarmos a Ele e pedir para Deus falar conosco, de maneira íntima e profunda. Eu quero, em especial, essa palavra me trouxe ânimo, essa palavra me trouxe força esta semana. Diz assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu quero dizer para você que está possivelmente se sentindo cansado, se sentindo abatido, se sentindo realmente pesado nesses dias. O Senhor é a força que nos coloca de pé. O Senhor é a força que nos faz prosseguir. E eu quero te convidar a você orar agora, pedindo que esta força tome conta de você, pedindo que o Senhor realmente te fortaleça, fortaleça seus pensamentos, fortaleça sua emoção, fortaleça o seu coração. Os dias realmente são de notícias terríveis, mas temos a certeza que se Deus é por nós, quem será contra nós? Temos a certeza que o Senhor nos fará prevalecer, o Senhor nos fará chegar do outro lado, o Senhor nos dará a vitória. Meu irmão e minha irmã, eu tenho a certeza, o Senhor nos dará a vitória. Feche seus olhos, ore ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, Santo Senhor, Tu és, Pai, a força, Deus, que nós precisamos. Tu és, Senhor, Tu és na verdade fonte de vida. Tu és na verdade, Pai, a inspiração, Pai, de homens e mulheres, Pai. Tu és aquele, Senhor, que quando nos achegamos a Ti, nos sentimos tão seguros e protegidos. Por isso, eu te peço, Senhor, não prive os nossos olhos de Te ver, Senhor. Não prive os nossos olhos de enxergar o Teu agir, de enxergar realmente o Teu cuidado conosco, todos os dias das nossas vidas, Pai. Faz nesse dia, Senhor, nos sentirmos amados. Faz nessa hora, Pai, com que o Teu amor, Senhor Deus, nos envolva. Faça com que, Pai, venhamos a perceber que o Senhor Deus é conosco. Eu te peço, Senhor, abra os nossos ouvidos. Abra, Senhor Deus, os ouvidos, Pai, dos irmãos que estão nos acompanhando agora. Prepara, Senhor Deus, o coração como uma boa terra, Pai, ansiosa pela boa semente que o Senhor irá semear, Papai. Peça ao Senhor, nos dá, Pai, nos dá, Senhor Deus, perseverança, nos dá, Senhor Deus, realmente a esperança e a certeza, Deus, de que no tempo certo a chuva abundante virá e fará com que, Pai, esta semente germine e fará com que esta semente cresça, Pai. Oh Deus, estamos aqui e queremos, Senhor, ser ministrados pelo Teu Espírito, ser ministrados, Senhor Deus, pela Tua vida. Por isso te pedimos, te rogamos, Senhor, renova em nós a canção do amor, renova em nós, Senhor Deus, a gloriosa esperança no Senhor, que nos guarda, que nos livra, que nos anima, que nos impulsiona, Pai, que nos põe de pé e que nos faz, Senhor Deus, caminhar e prevalecer até vencer, Senhor. É isso que nós te pedimos, Senhor, é isso que desejamos, que assim como prometido pelo profeta Isaías, faça, Senhor Deus, do fraco forte. Faça, Senhor Deus, do cansado, Senhor Deus, alguém renovado no Senhor.
Faça-nos, Senhor Deus, independente dos dias bons ou maus, como águias, Senhor Deus, ganharmos asas e subirmos nas alturas, mas não, Senhor Deus, para mostrar o nosso poder, é porque nas alturas estamos mais perto de Ti, Senhor. Estamos mais perto do Teu coração, estamos mais perto, Senhor Deus, da Tua voz, e nós queremos isso, Senhor. Que nos dias de fraqueza e que nos dias de força, o Senhor continue a ser o nosso guia, o nosso ajudador, o nosso consolador, Senhor. Consola a todos que nos ouvem nessa manhã. Consola, Pai, a todos que nos ouvem, Senhor Deus. É isso que nós te pedimos. É isso que nós desejamos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Louve ao Senhor com alegria. Louve ao Senhor com entrega. Como temos ensinado, faça desse primeiro momento um momento de você se conectar com o Senhor, de você ouvir a voz de Deus. Busque aquilo que você precisa com intensidade. Busque aquilo que você precisa com intencionalidade. Deus quer falar com você. Adore ao Senhor. Yeshua.
apaixonada, te esperando para dançar. Declare mais uma vez. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Solta, noiva apaixonada, te esperando para dançar, para te exaltar e te adorar. Aleluia. Continue mais um tempo adorando ao Senhor. Continue mais um tempo glorificando o Senhor. Não tenha pressa, não tenha pressa. Chama a presença dEle agora. Chama a existência, a vida dEle agora, que se move em você, que se move dentro de você. Sinta, 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 sinta. Sinta o fluir de vida te tocando agora. Sinta, sinta a alegria do Senhor tocando o teu ser. Sinta, sinta, sinta. Não tenha pressa. Desfruta do amor de Deus. Desfruta da vida de Deus. Desfruta, desfruta, desfruta. Esse é um tempo de entrega. Esse é um tempo de colocarmos os nossos sentidos para Ele. Nossos sentidos, nosso coração, nossa mente. Aleluia, aleluia. A palavra do Senhor diz, Isaías 40, os que esperam no Senhor. O que você espera de Deus? O que você espera em Deus? A espera no Senhor não nos decepciona. O que você está esperando? Quero fazer uma oração agora nessa direção. O que você está esperando que não está acontecendo? O que você está esperando que não está dando certo? O que você está esperando? Talvez seja um emprego que não vem, talvez seja um serviço que não aparece, talvez seja a cura de um ente querido. O que você está esperando? Você está no lugar certo, porque a palavra diz que os que esperam no Senhor, mesmo que cansados, Ele multiplica a força. Mesmo que abatido, Ele encoraja. Eu quero te convidar agora a você coloca aí no chat o que você está esperando do Senhor. Qual é o milagre que você espera? Escreve aí agora no bate-papo. Escreve no bate-papo para a gente saber. E eu gosto depois de ver de novo e pegar as orações e orar de novo. E temos vários pastores aqui conosco também, que vão estar orando também pela sua causa. Coloca a sua causa aí, que nós vamos orar agora por necessidades que você está esperando. Nós queremos conhecer as necessidades dos irmãos. E assim que você colocar, feche seus olhos e apresente ela comigo a Deus. Querido Deus, Pai poderoso, soberano, nos ensina a esperar no Senhor. Nos ensina, Pai, a independente da espera, esperar com fé. Esperar numa santa expectativa. Esperar, Papai, numa doce alegria, Pai, de saber, de ter a ciência que os que esperam no Senhor não são decepcionados, que os que esperam no Senhor, Deus, são ouvidos, porque o Senhor nos ouve. O Senhor nos ouve todos os dias, na verdade. Por isso, Pai, eu quero agora apresentar o pedido dos meus irmãos. Eu quero apresentar agora o pedido das minhas irmãs. Fazemos conhecidos agora, Pai, as petições. Fazemos conhecidas agora, Pai, essas necessidades, crendo, Senhor, que o Senhor irá intervir, que o Senhor irá estender o teu cetro para nos abençoar. O Senhor irá, Pai, liberar, Deus, como diz uma das tuas passagens, apenas basta uma palavra que sai da tua boca para que tudo mude, Senhor. E nós te pedimos, libera uma palavra, libera, Senhor Deus, a tua bênção, Senhor, sobre essa questão financeira. Libera, Senhor Deus, a tua bênção, Pai, para esta pessoa, Deus, que só está encontrando portas fechadas. Libera a tua
Tua palavra, Pai, para abrir as portas, Senhor Deus, de emprego, para abrir, Pai, as oportunidades de serviço. Pai, nós declaramos, Senhor Deus, que o Senhor há, Deus, de abençoar esse irmão e essa irmã, Deus, que está esperando no Senhor. Lembramos também agora, Pai, dos enfermos. Quantas notícias, Pai, de irmãos doentes ou contaminados, Senhor. Mas nós cremos, Deus, na Tua verdade, e nós pedimos a Tua verdade sobre as nossas vidas, que o Senhor é o nosso esconderijo, que o Senhor é o nosso abrigo, e eu creio que ainda que, Pai, venhamos a adoecer, o Senhor nos fará passar, Deus, com alegria, o Senhor nos fará passar com bom ânimo, o Senhor nos fará passar com fé por esses momentos, Senhor Deus, Pai, de enfermidade. Mas também cremos que a Tua palavra é fiel, e ela diz que se orássemos, Pai, pelos enfermos, eles seriam curados. Por isso eu oro agora, Pai, por esse irmão, Deus, que está enfermo. Eu oro agora, Senhor Deus, por esse irmão que está, Deus, com dor nas costas, com dor na cabeça, dor no ombro, Pai, dor muscular. Para esse irmão, Pai, que foi contaminado, Deus, com esta doença, Pai. Deus, em nome de Jesus agora, Pai, vem multiplicando os anticorpos, Pai. Vem agora, Pai, tocando em cada célula do corpo, trazendo vida. Libera o Teu poder, Espírito Santo, agora. Tocando, mostrando a Tua presença agora, tocando cada irmão agora com pessoalidade. Sinta o toque do Espírito, você que necessita de cura. Sinta o toque do Espírito, você que está angustiado por um parente que está internado. Sinta o toque do Espírito agora. Pelos olhos da fé eu vejo anjos do Senhor subindo e descendo, trazendo agora aquilo que você precisa. Assim como Jacó enxergou aquela escada e os anjos subiam e desciam, Deus te faz conhecido que Ele está trabalhando por você, Ele está trabalhando pela sua casa, Ele está trabalhando pela sua família, Ele está indo lá naquele hospital agora. O Senhor está trabalhando por nós. Receba esta oração com fé e certeza que os que esperam no Senhor alcançam a sua vitória. Esta semana ainda estamos com o culto online e temos várias programações online durante a semana acontecendo, e uma muito especial que nós vamos começar a ter vai ser às quintas-feiras às 19h30, cultos de ensino, onde nós abordaremos alguns temas. E esta semana faremos a nossa primeira transmissão de um culto de ensino. E você que deseja participar, o seu pastor, o seu obreiro, o seu líder, ele vai disponibilizar um link. Vamos fazer um link via Zoom. Então você vai poder participar deste culto ao vivo, né? Você vai poder participar deste culto interagindo com ele. Vai ter um momento da palavra, um momento de pregação, mas também vai ter um momento onde nós vamos estar respondendo dúvidas. Se você deseja participar, a única coisa que te pedimos é não marque nada na quinta-feira, não marque programações, né? Porque você é muito importante, e eu tenho a certeza que Deus vai falar coisas preciosas nessas dinâmicas que nós estamos programando aqui para termos junto. E também é uma oportunidade de estarmos juntos como igreja. E Mel Cuiabá vai estar junto ali, recebendo, né, a palavra, recebendo a instrução divina de Deus, para que cresçamos no Senhor e venhamos cada dia mais estar firmes nele. Então eu quero te convidar para isso. Prepara o seu coração, prepara o seu espírito. E durante a semana, nós pastores vamos estar colocando no nosso Instagram as caixinhas para saber dos irmãos o que os irmãos desejam estar ouvindo da parte do Senhor. Queremos interagir com a igreja, é um tempo de interação, e a forma que Deus está nos trazendo de interagir é por meios virtuais. Então interage, irmãos, interage aí com o seu grupo de WhatsApp, mandando o teu devocional, interage aí com os irmãos da tua célula, mandando oração. Irmão, se alguém está pedindo uma oração no grupo, grava uma oração de áudio, manda para a pessoa uma oração. É um tempo de nós nos relacionarmos assim, já que não temos podido nos encontrar, somos uma igreja
obediente, é óbvio, aos decretos, né? E temos a certeza que isso está nos guardando realmente desta doença. Estamos colaborando com a nossa cidade, estamos colaborando com o nosso estado, com o nosso país. Então essa é a forma que Deus nos deu de cultuar hoje. Vamos nos alegrar e vamos continuar sendo abençoados para a honra e glória de Deus, eu tenho a certeza disso. Dando seguimento ao nosso culto, eu quero que você agora pegue a sua Bíblia. Eu quero ler um texto com você. Eu quero ler um texto que está lá em 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, verso 6. Eu quero ler com os irmãos alguns versos, mas eu gostaria que você realmente acompanhasse comigo esta palavra, porque diz as Escrituras que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós sabemos que a fé também vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então aqui está uma palavra de Cristo que eu quero trazer ao seu coração. Diz a palavra em 1 Timóteo capítulo 6, verso 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Ao estudar esta palavra, algo pulsou no meu coração, e eu quero nesse dia tomar a liberdade e perguntar se os irmãos desejariam receber uma dica, né? Uma dica de 1 milhão, uma dica de fonte de lucro. Eu tenho olhado nossos dias, eu tenho olhado as internets, várias pessoas apresentam soluções ali, quer ganhar dinheiro, quer uma renda extra, né? Arrasta para cima, clica aqui, eu vou te ensinar. Então eu quero aqui te mostrar algo que a Bíblia está falando. E a Bíblia está falando que grande fonte de lucro é a piedade. O que é a piedade? Devoção a Deus. O que é a piedade? É eu realmente estar ligado nas coisas de Deus. E nesse texto em especial, o apóstolo Paulo está trazendo uma correção, porque alguns homens perceberam isso. E alguns homens percebendo isso, eles estavam praticando realmente isso, mas praticando com o coração errado, praticando sem o contentamento. Então eu quero trazer essa verdade para você, que quando você pratica a piedade, quando você pratica a obra de generosidade, contribuindo com a sua igreja, contribuindo com os seus irmãos, contribuindo com alguém com uma necessidade, uma obra de piedade, uma obra de graça, uma obra de caridade, fazendo isso de maneira contente, essa é uma poderosa fonte de lucro para a sua vida. Se você crê, escreve amém aí. Se você crê nisso, escreve amém. E Paulo ainda vai diz mais, tendo sustento e com o que vestir, estejamos contentes. E aqui vai um pouco do coração desse pastor aqui, que eu sei que é o coração dos demais pastores. Obrigado a você, irmão e irmã, que tem acreditado nessa obra. E você mostra que você acredita quando você tem investido nos nossos trabalhos, tem investido nos nossos retiros, tem investido nos nossos cultos. E diante de Deus, irmãos, nós queremos agradecer os irmãos que, apesar das dificuldades dessa pandemia, né, abre prédio, fecha prédio, abre célula, fecha célula, vamos para online, vamos para o pessoal, e você tem feito as suas ofertas chegar. E a nossa oração é que cada dia mais o Senhor te abençoe, multiplique as sementes nas tuas mãos, e que você não perca o bom ânimo e a alegria de contribuir com essa poderosa obra de piedade do Senhor. Mas também queremos deixar claro que se você, irmão e irmã, está passando por necessidade, o Senhor tem sido tão generoso conosco, que tem nos dado aqui uma mesa do amor farta, irmãos. E nós temos tido a oportunidade de ajudarmos várias pessoas com necessidade. Se você é uma dessas pessoas que está com necessidade, faça o seu pedido chegar ao seu pastor, faça o seu pedido chegar ao seu líder de célula, faça o seu pedido chegar até nós, que nós como igreja queremos estar juntos. Essa é a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja que se ajudava mutuamente. Então, se você deseja contribuir agora, irmãos, eu quero te convidar a você
ficar de pé, a você orar comigo. E ao orar comigo, eu creio que os irmãos estão colocando aí, né, a nossa chave Pix. Hoje ficou muito fácil, você pode usar a chave Pix sem custo nenhum, você consegue fazer a sua oferta, o seu dízimo de forma eletrônica. Agora, se você tem dificuldade com tecnologia, também compreendemos, fala conosco, né, o seu pastor, o seu supervisor, ele vai dar um jeito de nos ajudar a chegar até você. Podemos ir até a sua casa, se assim você se sentir seguro, e levamos a máquina da igreja, mas nós queremos realmente estar aqui dizendo para os irmãos que não estamos só arrecadando as ofertas e os dízimos, nós estamos aqui também para atendermos as necessidades uns dos outros. É óbvio que pastores têm necessidade, é óbvio que a igreja tem necessidade, mas é muito bom nós fazermos conhecidas as nossas necessidades gerais, para que possamos realmente continuar contentes e alegres nessa poderosa obra que o Senhor nos chamou a edificar. Termino dizendo, como o apóstolo Paulo escreveu, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E esse amor do dinheiro aqui, na verdade, essa palavra dinheiro, ela tem a ver com avareza, ela tem a ver com você querer só para si. E quando a gente só quer para nós deixamos de cumprir aquilo que o Senhor deseja, porque todo recurso que recebemos vem dele, e ele deseja que esse recurso seja bem empregado na obra dele. Então que o Senhor nos dê um coração não avarento, mas que o Senhor nos dê um coração generoso, porque o generoso prospera. E se você quer prosperar, esse é o caminho da prosperidade e algo que a palavra revela, da proteção. E alguns nessa cobiça se desviam da fé. Ser um parceiro de Deus, ser um parceiro da igreja, ser um parceiro dos irmãos em Cristo, ser um parceiro da célula, ser um parceiro do ministério de adultos, do ministério de jovens, do ministério infantil, ser um parceiro de Deus é o que nos guarda de não perdermos o nosso coração pelo caminho, de conservarmos o nosso coração no Senhor, porque aonde estiver o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração. Quero que você ore comigo agora. Pai, essa é a tua palavra, essa é a tua verdade, e o que me toma é esse sentimento de alegria por fazer parte de um povo generoso, Senhor. Como, Senhor Deus, o Senhor tem nos surpreendido nesses meses, como o Senhor tem nos surpreendido, Senhor Deus, em meio, Deus, a esta pandemia. Eu ouço irmãos, Pai, tendo grandes oportunidades de serviço, isso é maravilhoso, Senhor. Eu vejo, Senhor Deus, a igreja se movendo, sacolões chegando, Pai, irmãos colaborando, Deus, uns com os outros. Eu olho para isso e eu falo, que igreja linda, que igreja gloriosa, que igreja que reflete a essência do Criador, porque a tua essência, Pai, é a generosidade. O Senhor nos criou um mundo, Pai, com tantas coisas. O Senhor nos criou um mundo, Pai, aonde, Deus, nem precisaríamos, Senhor, estar correndo atrás do que comer, correndo atrás do que vestir, mas infelizmente o pecado nos alcançou e muitas vezes tem nos enganado, nos colocando uma necessidade além daquilo que nós precisamos. E quando corremos e não temos condições de alcançar, Pai, nós nos frustramos e entristecemos. Mas quando olhamos para o Senhor, nos alegramos. Mas quando olhamos para Ti e descobrimos o verdadeiro propósito do Senhor, que é sermos parte do Teu corpo, somos supridos, alimentados e protegidos, Senhor. Por isso é isso que eu peço, que o Senhor nos guarde do coração errado, do coração egoísta, do coração avarento, e o Senhor nos dê um coração igual ao Teu, um coração generoso, um coração que se importa, com amor altruísta, com amor ao próximo. Que o Senhor abençoe cada semente que está sendo semeada agora, Senhor, por via online, ou aquela semente que vai ser feita no decorrer da semana, e faça chegar aos necessitados nossa oração, e mais do que a nossa oração, a nossa ajuda também. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Faça a sua oferta, meu irmão, fique à vontade para contribuir. Qualquer dúvida, fale com os seus pastores. Nós te agradecemos e desejamos que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida e sobre a sua casa. Deus te abençoe. Louve ao Senhor. Mais uma canção.
eu te dou, Jesus. Receba o nosso louvor, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Jesus.
prostramos. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Sim, Deus, nesse dia, ó Pai, nós abrimos, Senhor, os nossos corações, ó Pai. Tens liberdade, Senhor, em nós. Tens liberdade, Senhor, aqui no meu coração, ó Pai. Fala conosco, ó Pai. Revela-nos, Senhor. Revela-nos, revela-nos tua vontade. Oh, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Aleluias, 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 aleluias. Glória a Deus. Este é mais um dia que o Senhor Deus fez e nós podemos nos alegrar e regozijar nele. Glórias a Deus. Aleluias, aleluias. É uma tremenda oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar juntos, não é? Em espírito e em verdade, porque é assim que Deus está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então, neste dia, nesta hora, você tem essa oportunidade, esse privilégio de adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Aleluias, através dos louvores, através da palavra, através da sua oferta, todas são maneiras, né, de nós adorarmos ao Senhor, através de nos relacionarmos uns com os outros, através de você orar, abençoar alguém, tudo isso é adoração, tudo isso é louvor. Nós estamos aqui, né, nesse mês de março, tendo os nossos cultos online, então devemos seguir com os nossos cultos online até o final do mês. Então nos próximos 2 domingos ainda estaremos somente online ao vivo. Esse é um tempo que temos sido instruídos, né, pelo Senhor, instruídos de maneira a sermos parte desse processo do cuidado, da bênção, da cura, e então entendemos assim como igreja de continuarmos da maneira que estamos. Mas saiba você que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nada, nada, nada está fora do controle dele. E para hoje, nós preparamos uma palavra nesta direção, falando especialmente, né, das revelações de Deus em Apocalipse, falando do centro da revelação de Deus em Apocalipse, falando deste que tem o governo, deste que, né, o cetro de poder está nas suas mãos, falando daquele que é o início e o fim, o alfa e o ômega, manifestando a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É uma oportunidade preciosa de você entender a mensagem de Apocalipse. Eu sei que para muitos de nós, né, Apocalipse é um texto cheio de mistérios, de dificuldades de interpretar, né? Para alguns de nós, temos até dificuldade de ler Apocalipse, porque não entendemos, não conseguimos encontrar sentido em muitas coisas que estão escritas ali. Alguns até mesmo têm medo do Apocalipse, né? As pessoas falam comigo, né? Pastor, Apocalipse é muito misterioso, tem muita coisa estranha lá, eu não consigo ler, não consigo entender.
Então, para muitas pessoas, existe até mesmo um tipo de superstição em relação ao próprio livro de Apocalipse. Mas, neste dia, nesta palavra, você vai compreender um pouco mais. E o desejo é que não só facilite a sua leitura deste livro, mas que você aproveite tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus depositou, né, ao escrever, ao deixar para nós esse livro maravilhoso de revelações, que são revelações muito poderosas para este momento que nós estamos vivendo. São revelações incríveis da parte de Deus para um povo que precisa, né, ser abençoado, sustentado, renovado, né, precisa ser encorajado, precisa estar confiante nesse tempo de batalha, de tribulação, de luta. Este é o livro das revelações de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Então o centro de tudo é nós vermos Jesus Cristo no Apocalipse. Se nós conseguirmos enxergar Jesus em cada um dos versículos, em cada um dos textos desse livro, você terá desvendado o mistério. Estou falando isso porque como todo crente, durante todo o meu período da fé, da vida cristã, e especialmente nos primeiros 10, 12 anos da minha fé, eu tinha esse sentimento um pouco parecido em relação ao Apocalipse. Tinha dificuldade de ler, tinha dificuldade de interpretar, tinha dificuldade de entender, mas pela graça de Deus, através de Jesus Cristo, hoje eu olho o Apocalipse de uma maneira muito especial. Eu olho o Apocalipse sem medo, eu olho o Apocalipse sem qualquer preocupação ou sem qualquer ansiedade, porque ali eu consigo enxergar centralmente a pessoa de Jesus Cristo. E olha, não há outro evangelho a não ser o evangelho de Jesus Cristo. Na verdade, Jesus não só se revela ou é revelado no Apocalipse, Jesus se manifesta e se revela em todos os livros da Bíblia. A melhor maneira, ou a maneira mais correta, talvez seria a única maneira correta de você ler a Bíblia, é olhando Jesus em cada um dos livros, desde Gênesis até Apocalipse. Alguns deles é mais fácil nós encontrarmos Jesus, é ou não é? Nós vamos ler os evangelhos são o próprio Jesus falando, são os próprios atos de Jesus, os ensinos de Jesus. Não temos dificuldade de encontrar Jesus nos evangelhos, não temos muita dificuldade de encontrar Jesus nas cartas, né? Especialmente de Paulo e as demais cartas. Até encontramos Jesus nos profetas do Antigo Testamento, quando profetizam a respeito do Messias. Mas eu quero dizer para você, encontre Jesus de Gênesis a Apocalipse, né? Trazer para você uma palavra de fé, uma palavra de compreensão, uma palavra de graça, uma palavra de revelação para você. Olha só, o livro começa no capítulo 1, no versículo 1, dizendo o seguinte, capítulo 1, verso 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. É uma revelação da pessoa de Jesus Cristo, é uma revelação do próprio Jesus Cristo se revelando, se manifestando a nós, né? No capítulo 1, verso 2, João está dizendo que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que ele viu. Então nós somos chamados a ver Jesus, nós não somos chamados a estudar Jesus, nós não somos chamados simplesmente a compreender Jesus, nós não somos chamados simplesmente a interpretar Jesus ou interpretar os ensinos de Jesus, nós somos chamados a enxergar Jesus, a ver Jesus, e ao vermos Jesus, nós somos transformados como Ele é, nós também seremos. Olha só,
Paulo vai interpretar isso muito claramente lá em 2 Coríntios 3,18, ele diz o seguinte: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, contemplando o que, irmãos? A glória do Senhor. Contemplando o que, irmãos? A Jesus Cristo. Jesus Cristo é a manifestação da glória do Senhor. Aleluias! É contemplando a Cristo, é contemplando o Senhor, é que nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. É somente olhando e vendo a Cristo, é somente tendo Cristo no centro das nossas vidas, Cristo no centro da nossa mensagem, Cristo no centro do nosso dia, desde o início até o fim, porque Cristo, Ele é o início e o fim de todas as coisas. Aleluias! Então, você é chamado a contemplar Jesus, você é chamado a ver Jesus através da palavra, através da oração, através das pessoas, através da própria criação. Tem pelo menos 4 grandes fontes de você enxergar Jesus. A primeira é a própria palavra de Deus. Quando você lê a palavra, quando você medita na palavra, você olha para Jesus, você vê a imagem de Jesus saltando das páginas da Bíblia, e aí você fala: assim como Ele é, eu também vou ser, assim como Ele é, eu sou nesses dias. E através da oração, a oração é quando você fala com Jesus, e Jesus responde para você. Você vai pedindo, Ele vai te dando. Você vai clamando, Ele vai te atendendo. Você vai adorando, e Ele vai sendo glorificado. Você vai agradecendo, e Ele abre os céus sobre a sua vida com a chave de Davi. Jesus é para ser adorado, Jesus é para ser venerado, Jesus é para ser cultuado. Eu digo mais, Jesus é para ser idolatrado, porque Ele é o sentido da vida, porque aquele que adora a um ídolo, torna-se como o ídolo. Então, quando você adora a Jesus, você vai se tornar como Ele. Então eu te digo, meu amado, minha amada, que esse é o tempo de olhar para Jesus, através da oração, através da palavra, mas também ver Jesus nas pessoas. Jesus está se revelando nesse tempo, através de pessoas generosas, amorosas, abençoadoras, e até mesmo pessoas que Deus coloca sobre as nossas vidas, para nos corrigir, para nos admoestar, para nos consolar, para nos dar esperança e para nos dar ânimo. Mas Jesus também se revela na natureza. Eu sei que nós, que somos urbanos, não é? Que vivemos muito aqui no meio da chamada, né, selva de pedra, temos poucas oportunidades de contemplar. Mas busque uma maneira de contemplar, né? Busque num jardim, busque sair, busque olhar o que Deus está fazendo, o que Deus fez, o que Deus criou. E a criação revela o próprio Deus. Nós precisamos então viver de contemplar ao Senhor. E agora eu quero entrar com você no como Apocalipse revela, como Apocalipse manifesta o Senhor Jesus em pelo menos 20 nomes, títulos que são dados a Jesus neste livro. Começando pelo versículo 5 do capítulo 1, nós já encontramos 3 destes grandes nomes de Jesus. A primeira é a fiel testemunha. O texto diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aleluias, aleluias, porque quando você já encontra Jesus, você já encontra o amor. Aleluias, quando você começa a falar de Jesus, você já encontra a manifestação do amor de Deus. Olha o que essa palavra diz, que é aquele que nos ama. Ele é a fiel testemunha, Ele é o primogênito dos mortos, Ele é o soberano dos reis da terra, mas Ele é aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Tem muitas pessoas tentando libertar dos seus pecados através de si mesmos, tem muitas pessoas tentando libertar das suas amarras, das suas prisões, dos seus vícios, fazendo esforços pessoais, fazendo propósitos pessoais. Olha, meu amado, você pode até conquistar alguma coisa pelos seus esforços,
mas a vitória sobre o pecado só tem uma fonte de você conquistar, é através de Jesus, é chegando para Ele, é contemplando a Ele, é pedindo para Ele, é buscando a Ele, é clamando a Ele, é que você vai alcançar o perdão, a purificação, mas acima de tudo a libertação dos nossos pecados. Ele é fiel testemunha, né? Nele não há dúvida, nele não há nenhuma manifestação de erro. Então quando ele fala a verdade, ele é a testemunha fiel de tudo, porque ele estava com Deus desde a criação, ele é parte da Trindade, ele acompanha todas as coisas, e é ele que dá testemunho do Pai, né? Quando nós vemos a Jesus, nós vemos o Pai, ele é a imagem perfeita de Deus, ele é a testemunha fiel, mas ele também é o primogênito dentre os mortos. Você sabe que Jesus, ele é o unigênito Filho de Deus, mas ele também é o primogênito entre muitos irmãos. Assim como ele ressuscitou dos mortos, ele é o primogênito daquele que se levantou dentre os mortos. Você e eu também seguimos nas mesmas pisadas de Jesus, nós também seguimos nas mesmas pisadas dele. Nosso irmão mais velho, ele já ressuscitou, e assim como ele ressuscitou, eu e você estamos garantidos na ressurreição. Aleluia, aleluia. Ele mesmo disse: quem crê em mim, né? Quem crê em mim, quem vive e crê em mim, este não morrerá, mas aquele que está morto, este ressuscitará para viver comigo para sempre. Há uma garantia, há um poder em ele ser o primogênito. Ele é aquele que vai na frente, ele que abriu o caminho, e eu estou nas pisadas de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Discípulo é aquele que anda na mesma pisada, anda no mesmo caminho, anda da mesma maneira. Você talvez já ouviu falar a expressão fila indiana. Fila indiana, a gente pensa que é uma coisa relativa à Índia, né? Mas na verdade a fila indiana é uma fila que os índios fazem. Os índios, eles têm uma estratégia para confundir seus inimigos, é que eles andam todos na mesma pisada. Então pode ter 100 índios indo por um caminho. As pessoas, quando olharem ali, é como se tivesse passado um só, porque todos pisaram na mesma pisada daquele que estava na frente. É interessante isso. É interessante porque Jesus é o primogênito. Ele vai na frente e nós vamos na pisada dele. Então quando as pessoas olham, elas não veem muitos discípulos, muitas pessoas. Ela não vê muita gente, ela vê uma só, é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Nós seguimos nos passos dele, e assim como ele ressuscitou dos mortos, está garantido para você a ressurreição no dia final dos mortos. Você e eu estamos salvos e ressurretos em Deus através de Cristo Jesus. Andemos nas pisadas de Jesus. Não vamos nos desviar nem para a esquerda nem para a direita. Vamos manter os olhos fitos, firmes em Jesus. Ele é o soberano dos reis da terra. Ah, amados, tanta gente amarga esses dias, tanta gente sofrendo neste tempo, porque os governantes, os reis da terra, estão fazendo coisas que desagradam, estão tomando decisões que o desagradam. Eu quero te dizer, meu querido, você pode até num determinado momento desagradar, não concordar, mas não fique com o seu coração azedo por causa dessas coisas. Há um Deus que é soberano, soberano sobre os reis da terra. Nada está fora do seu controle. Vamos orar, vamos pedir a Ele, para que Ele mova, para que Ele toque, para que Ele mude as circunstâncias. Não fique numa crítica azeda, não fique com o seu coração pesado. Vai para Jesus, fala para Ele e diga: Rei soberano sobre todos os reis da terra, intervenha, Senhor,
e Ele vai intervir. É assim que nós vivemos, é assim que nós cremos. Não tenha medo, Ele está dizendo, não tenha medo, nada está fora das minhas mãos e do meu poder, louvado seja o nome do Senhor. Ele também é o Alfa e o Ômega. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluias! É em Jesus que tudo começa e é em Jesus que tudo termina. Minha pergunta neste dia para você é: como começa a sua vida? Como começa seu dia? Como termina a sua vida? Como termina o seu dia? Assim como Jesus, em tudo, Ele está desde o início e Ele está até o final. Assim também é o chamado de Deus para você, é o chamado de Deus para a minha vida. Coloquemos Jesus desde o início até o final. Eu sempre compartilho com os irmãos, dizendo que alguns hábitos que eu tenho criado na minha vida, procurando sempre trazer Jesus para ser o início e o fim. Um deles é quando eu acordo pela manhã, a primeira coisa, o primeiro pensamento é para Jesus. Quando eu vou dormir à noite, o último pensamento é para Jesus. Quando eu estou ao meio-dia, meu pensamento é para Jesus. Em todo momento, os meus pensamentos buscam o Senhor Jesus. E você, através dessa prática, se você leva isso, você está colocando Jesus como o início e o fim de todas as coisas. Ao tomar decisões, ao fazer as coisas, pergunte para o Senhor Jesus. Você pode perguntar a Jesus, como que o Senhor começaria isso? E se você precisa terminar alguma coisa, pergunte para Jesus, Jesus, como eu terminaria isso? Porque Jesus é o nosso Deus, que abençoa tanto a nossa entrada, como a nossa saída. É o Senhor que está conosco quando nós saímos, e é o Senhor que está conosco quando nós retornamos. É o Senhor que estava conosco quando nós nascemos e fomos gerados, conforme o Salmo 139, lá no ventre da nossa mãe. Era Ele que estava lá nos tecendo, nos fazendo, desde o embrião. Ele estava no início da nossa vida, e é Ele que vai estar no final das nossas vidas. Aleluias! As pessoas que hoje estão morrendo com Jesus, as pessoas que hoje estão dormindo com Jesus, são as pessoas que com certeza têm esperança e vivem em paz, porque nesse momento é um momento de pessoas, muitas pessoas estarem encontrando com Jesus. Então Ele é o Alfa e o Ômega, mas Ele também é o princípio e o fim. Apocalipse 22:13, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é o primeiro e o último. Apocalipse 1:17 diz que ao vê-lo, caí aos seus pés como morto, porém Ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Minha palavra é para você, meu querido, não tenha medo de se aproximar de Jesus, não tenha medo de se achegar a Ele. Ele está para nos salvar, nos abençoar, nos socorrer em todo o tempo, e especialmente no tempo da angústia. Faça dele o princípio e o fim de toda a sua vida, faça dele o primeiro e o último, faça dele o Alfa e o Ômega. Ele também é o Filho do Homem. No versículo 13 do capítulo 1, e no meio dos candelabros, um semelhante a um Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. Filho do Homem, aqui manifesta a humanidade de Jesus. Jesus, Ele não é só 100% Deus, mas Ele também é 100% homem. Jesus, Ele veio para se identificar conosco. Filipenses no capítulo 2, é um dos textos que eu mais amo, a partir do verso 5 até o 10, ele fala assim, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não usurpou ficar lá na posição de Deus, mas a si mesmo se humilhou, tomando a forma humana,
tornando-se como a gente, morando como a gente. O Senhor se tabernaculou. João capítulo 1, versículo 12, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ele veio para sofrer as nossas dores. Ele é um homem de dores, ele é um homem experimentado. Ele nasceu de uma mulher como você e eu nascemos. Você e eu somos nascidos da mesma maneira que Jesus, mas também Jesus era nascido do Espírito. Por isso que quando você e eu encontramos a Ele, entregamos a nossa vida a Ele. E se tem alguém nos assistindo, nos ouvindo, que ainda não entregou a sua vida a Cristo, aleluia, aleluia. Hoje é o dia de você se entregar. Hoje é o dia de você se render a Ele. Hoje é o dia de você se colocar aos pés dEle, ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, aquele que cuidou do seu início e cuidará do seu fim, aquele que passa conosco no dia a dia a nossa luta. Ele está conosco na nossa dor. Ele está com você agora, sentindo a mesma falta de ar que você está sentindo. Ele está com você nesse leito de dor e de enfermidade. Ele está com você, junto com você, para sentir a mesma dor e te aliviar, e te curar, e te levantar. Rebalabashamanaia. Aleluia. É só Jesus pode fazer isto. É só Jesus que pode falar conosco, porque Ele tem a nossa identidade. Anjos quiseram ministrar, anjos quiseram ensinar, anjos quiseram pregar a graça de nosso Senhor, mas anjos não têm corpos como o nosso, mas Jesus teve, e Ele é o Filho do homem. Ele também é aquele que vive, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que eu estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ah, aleluia, aleluia. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo da morte, não tenha medo do inferno, não tenha medo da morte, não tenha medo do inferno, porque as chaves de lá estão com Jesus, aleluia. E para você que está com Ele, Ele já fechou a porta da morte e do inferno. Você não morrerá mais, você está vivo para sempre com o Senhor, porque mesmo que esse corpo venha desfalecer, mesmo que esse corpo venha morrer, com o Senhor Jesus, você tem a vida eterna garantida, você está garantido no Senhor, aleluia. O inferno está fechado para você que tem o Senhor Jesus, porque Ele vive, você vive, e nós cantamos aquela canção, é ou não é? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, aleluias, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluias. Possivelmente o autor dessa letra estava lendo Apocalipse 1:18. Aquele que vive, e porque Ele vive, eu não tenho mais temor, porque Ele vive, as portas da morte e do inferno estão fechadas para mim estão abertas as portas da vida, da bênção, do favor, da graça, da prosperidade, da vitória. E Ele também, além de ser o Filho do homem, Ele é o Filho de Deus. Apocalipse 2:18, ao anjo da igreja em Tiatira escreva, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido, aleluias. Ele é o Filho de Deus, e Ele disse que todo aquele que nele crê, esses também se tornam filhos de Deus. Ele veio, João capítulo 1, ele vai dizer a partir do verso 10, que Ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto irmãos, receberam, aos que creem no seu nome,
deu-lhes o direito, deu-lhes o poder, deu-lhes a autoridade, a exousia de se tornarem filhos de Deus. Aleluias! Filhos de Deus, e como filhos de Deus, você também resplandece, você é uma chama de fogo, você tem os pés semelhantes ao bronze polido, por isso que aonde você pisa, aonde a planta do seu pé chega, ali é seu, porque há poder e autoridade de Deus na sua vida. Aleluia! Essas características que estamos falando de Jesus aqui, algumas delas, é verdade, são exclusivas dele, mas a maior parte delas são para você e eu vivermos da mesma maneira, porque nós somos filhos de Deus junto com ele. A 10ª característica, ele é o santo, o verdadeiro. Escrevendo à igreja da Filadélfia 3:7, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Este é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o santo, ele é o verdadeiro, ele tem a chave de Davi para abrir as portas, para trazer o seu favor sobre nós. E todo aquele que conhece a Jesus, recebe já dentro do seu DNA, recebe dentro da sua própria vida a essência da santidade, a essência da verdade, porque em Cristo Jesus há toda a santidade e há toda a verdade. Por isso que a palavra de Deus diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, porque todo homem que tenta ser verdadeiro por si mesmo, um dia ele mente, um dia ele vai mentir, mas todo aquele que está em Cristo Jesus, a verdade entra dentro dele. E o próprio João, que escreveu o Apocalipse, é o mesmo que escreveu o Evangelho. Ele fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade, irmãos, que liberta. Somos chamados para ser homens e mulheres da verdade. Somos chamados para serem homens e mulheres que não têm dentro deles uma agenda oculta. Somos chamados para a transparência. Somos chamados para ser luz. Quando as pessoas olham para nós, elas veem do outro lado, porque não há nada escondido dentro de nós. Nós somos a luz de Deus, e aonde há luz não há trevas, aonde há luz não há coisas escondidas. Por isso nós somos pessoas vulneráveis e transparentes, discípulos de Jesus, verdadeiros, transparentes, honestos, sinceros. Nós brincamos aqui que os crentes em Cristo Jesus, os discípulos de Jesus, são como cebolas. Alguém me disse um dia, falou assim: é, pastor, porque a gente arde muito os olhos dos outros? Às vezes, né, nós somos esse tipo de coisa na vida dos outros. Confesso que às vezes, mais do que eu gostaria, posso ser alguém que arde o olho do meu irmão. Mas não é isso que eu quero falar. Cebola, se você olhar para ela, ela tem uma casca. Mas quando você tira aquela casca, você encontra a primeira camada, e ainda é cebola. A segunda camada ainda é cebola. A terceira camada ainda é cebola. Se ela tiver 10 camadas, serão 10 camadas de cebola. Você não tem surpresa quando você entra para dentro de uma cebola. Assim deve ser as nossas vidas. As pessoas não vão ter surpresa quando elas nos conhecem de dentro para fora. Isto é ser santo, isto é ser verdadeiro, isso é ser a luz do mundo. E quem anda com Jesus é luz do mundo. E quem anda com Jesus, ele diz: quem me segue não andará em trevas, terá a luz da vida. Ele não é só santo e verdadeiro, mas ele também é o Amém. 3,14, escrevendo a Laodiceia, ele diz: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Amém é assim seja, assim seja. Em Cristo tudo está consumado. Lembra qual que foi a última palavra de Jesus? Está consumado. Teletestai, está consumado.
Cristo é o amém. Se você está em Cristo, o amém está com você. Cristo em nós, o amém está dado. Então, quando você profetizar, o amém está ali para dar a palavra de verdade, a palavra de afirmação, e Jesus está ali com você dizendo assim seja. Quando você pede, o assim seja está ali. Quando você ora, o assim seja está ali. Quando você medita, o assim seja está ali. Quando os seus pensamentos sonham e imaginam coisas, o assim seja está ali. Nós estamos aqui hoje sonhando com salvação de almas, mesmo no meio de tudo isso, dessa nessa pandemia, nessa loucura toda, nós continuamos sonhando com vidas salvas, vidas transformadas, não só dezenas, centenas, mas milhares de vidas sendo salvas. Nós continuamos crendo que o Senhor nos faz discípulos cada vez mais pegados na pegada dEle. Nós cremos que o Senhor transformará esse tempo em milhares e milhares de novos discípulos para Ele, e Ele está dizendo amém. Ele está dizendo amém, porque Ele é o amém, o assim seja. Ele também é o amém, porque quando Ele fala, tudo para. Tudo para. Muito, muito legal. Tem irmãos que me mandam perguntas. Essa semana eu recebi várias perguntas, e uma das perguntas era exatamente a pessoa perguntando se essa palavra de Jesus, especialmente a palavra de Jesus no Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. E a pessoa perguntava se essa palavra de Jesus ainda era para hoje, não é? Se a questão do jejum ainda era para hoje, se a questão do adultério ainda era para hoje, se a questão do divórcio ainda era para hoje. Ele estava em crise. E aí eu fiquei pensando e compartilhando com aquela pessoa e dizendo: olha, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Todas as coisas passarão, mas a minha palavra não há de passar. Eu sempre ensino que há 3 maneiras de você ver e ouvir as coisas. A primeira dela é chamado opinião. Opinião é uma coisa muito simples. Por exemplo, você pode pedir opinião quanto à cor da casa que você vai pintar a sua casa. Olha, eu estou pensando de pintar de branco, mas alguém pode dizer assim: olha, a cor agora da moda, da onda, é pink, né? Ela só está te dando uma opinião. Você vai pintar de pink, se você quiser. Você pode pintar de branco, isso não vai mudar nada. E quando a pessoa te encontrar lá e olhar a casa, ela está branca, ela fala: poxa, não acatou minha opinião. Isso não mudou nada na sua vida. Opiniões normalmente são, você pode acatar ou não. A segunda coisa são conselhos. Conselhos normalmente nós recebemos de pessoas, ou buscamos em pessoas mais sábias, em pessoas mais maduras. A Bíblia fala dos presbíteros da igreja, dos anciãos, dos líderes, daqueles que têm mais experiência e maturidade. Conselhos devem ser levados a sério. Eu, às vezes, sou procurado para dar conselhos. Eu sempre fico observando se a pessoa atende ou não o conselho. Então, o conselho, também a pessoa pode não levar a sério. Não tem problema, porque é só um conselho. Mas o terceiro é a palavra de Deus. Aquilo que está escrito na palavra, aquilo que é a verdade de Jesus. Contra essa palavra, e aqui eu quero afirmar de todo o meu coração, cheio de amor, cheio de graça, a palavra de Jesus, a palavra de Deus, ela é a verdade, ela é inerrante, ela é absoluta. Não caiamos na tentação de torcermos a palavra. Quero dizer para você, Jesus, Ele é o amém, e o amém é a fiel testemunha, Ele é verdadeiro. Olhe para a palavra do Senhor como bênção para a sua vida. Mas Ele também é o princípio da criação de Deus. Ele estava lá, Ele veio de lá, e é de lá que Ele ministra a nós. Ele também é, no 5:5 de Apocalipse, Ele é o leão da tribo de Judá.
Hoje tem muita canção para a gente cantar, mas eu vou poupar você, né, de ficar aqui cantando. Vou deixar os irmãos do louvor fazer isso, porque eles fazem muito melhor do que eu. Mas aquela canção, né, que diz: Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus já venceu. Ele é o leão da tribo de Judá. A outra que diz que nós marchamos por Ele, porque Ele é aquele que está na frente. Ele é aquele que tem todo o poder. O leão da tribo de Judá. Então um dos anciãos me disse: não chorem, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Leão da tribo de Judá. Judá foi um dos filhos que formou as 12 tribos de Israel. A tribo de Judá. Judá era uma pessoa que tinha muitos problemas. Você pode ler sobre Judá em Gênesis 38. Ele vai ser resgatado por uma mulher chamada Tamar. Uma história de resgate de uma mulher resgatando um homem. Depois que ele errou, Tamar era sua nora, que casou com o seu primeiro filho. E o seu primeiro filho morreu, e como era da tradição, ela deveria casar com o segundo filho. E o segundo filho casou com ela, mas na hora de gerar a criança, ele desviava o sêmen. E por fim também morreu. E Judá prometeu o seu filho caçula, quando ele se tornasse adulto, para Tamar. E ele não cumpriu. Mas Tamar acaba resgatando Judá. E no final de Gênesis, lá no capítulo 49, especialmente versículo 9 e 10, tem a promessa, tem a bênção sobre a vida de Judá, proferida sobre ele. E sabe qual que é a bênção? A bênção é: Judá é um leãozinho, da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá. Cetro é do rei, é do governo. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. A ele quem? A Jesus. Jesus é a promessa de Deus desde o Antigo Testamento, e Judá é a expressão da linhagem de Jesus. Ele é o leão que se levanta, ele é o leão que ruge, ele é o leão que se coloca, o cetro, o governo está nas suas mãos, ele é o Todo-Poderoso, aleluias, e ele está dominando, e ele fala que todos os povos obedecerão a ele, aleluia. Relembrando Filipenses 2, diz assim: e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus o Pai, aleluias. Povo de Deus, povo que está nos ouvindo, aleluias, aleluias, esse é o tempo de se dobrar. Quanto tempo faz que você não se ajoelha mais para orar? A gente sempre sai de um extremo para outro, não é? No passado, qual que era o extremo? Jesus, Deus, só recebia a oração se fosse de joelho. Quando eu nasci no Evangelho era assim, há quase 40 anos atrás. Não existia oração se não fosse de joelho. Não tinha. Era muito raro. Até mesmo nas visitas que os irmãos faziam na minha casa, meus pais, minha família, a hora que ia orar, eles se ajoelhavam dentro da casa para orar, porque havia um entendimento de que eles estavam se prostrando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao leão da tribo de Judá. Nessa última década, 2 décadas, com nossa mania de chamar Deus de você, nós fomos para outro extremo. Você pode orar de qualquer jeito. Você ora deitado, você ora, né, de pé, você ora. É errado um, é errado o outro. Nenhum dos dois são errados. Esse é o nosso erro. Achar que só tem uma forma e ficar só nela. O correto é você absorver tudo que Deus está fazendo.
Você ora de pé? Sim. Você ora deitado? Sim. Mas também você ora de joelho. É isso que eu quero te dizer. Nós precisamos ser pessoas equilibradas. Nós precisamos ter esse tempo. Esse é um tempo que a gente precisa dobrar os joelhos. Esse é um tempo que a gente precisa se dobrar ao leão da tribo de Judá e falar: venha, Senhor, e ruja. Ruja aqui com o teu fogo, com sua labareda de fogo, e queima esse vírus maldito. Não é? É tempo da gente clamar, é tempo do leão se levantar, não é? É tempo de ele se colocar. Mas ele também é a raiz de Davi, é de lá que ele vem, ele é a promessa, né? Davi é o homem segundo o coração de Deus, ele vem dessa gênesis, dessa genealogia querida de Davi, e você também vem de lá. Mas ele não é só o leão. No versículo 6 do capítulo 5, ele é o cordeiro. Oh, aleluias! Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. E ele estava ali, o cordeiro vai reger com a sua humildade. O cordeiro, a partir do capítulo 5 até o capítulo 22, vai aparecer 30 vezes o nome ovelha, cordeiro. Jesus agora, ele não só é o leão que ruge, tem poder, mas ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que se entrega, ele é aquele que nós podemos chegar e nos afagar a ele, ele é aquele que nós podemos chegar e abraçar a ele. Você possivelmente não abraça um leão, mas você abraça uma ovelha. Você possivelmente não fica fazendo muito perto de um leão quando ele ruge, mas de um cordeiro você sempre fica. Essa é a grande, digamos assim, paradoxo de Jesus e da vida cristã. Uma força inabalável, vencedora e inquebrável, e do outro lado uma humildade constrangedora, serviçal e abençoadora, que se entrega em favor dos outros, não importando com a sua própria vida. Assim deve ser você e eu, meu querido. O leão está dentro de você. Você tem uma força inabalável, inquebrável. Você é a pessoa cujo nome é perseverança. Você cujo nome é resiliência. Você cujo nome é autoridade. Você cujo nome é dunamis, poder de Deus. Você, quando fala, tudo se cumpre. Você, quando fala, sai da frente, porque há poder e autoridade na sua palavra. Mas você também é o cordeiro. Você também é a bênção. Você também é o amigo. Você também é aquele que Jesus mesmo disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muito. Você é manso, você é humilde, você é quebrantado, você é amigo, você abraça, você cuida, você abençoa, você pastoreia, você encoraja, você é uma bênção tremenda, seja com autoridade, com a força, né, com os sonhos em se manter firme, mas você também é uma bênção, sendo aquele servo cordeiro que dá a sua vida pelo seu irmão. Ele também é aquele que vive para todo sempre, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, dizendo: já não haverá demora. Ele também é o verbo de Deus. 19:13, está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é verbo de Deus. Verbo é a palavra, é o poder criativo de todas as coisas. Ele tem a voz. Nós que seguimos a Ele, também temos a voz dEle para seguir e para trazer à existência as coisas que ainda não existem. Lá em João capítulo 1, verso 1, diz exatamente isso, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Não é? Ele vai dizer que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o Senhor Jesus. Aleluias! O verbo de Deus está em você, por isso você pode profetizar. Ele também é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Apocalipse 19:6. No seu manto e na sua coxa está escrito o nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores.
Ele governa num reino poderoso, mas Ele também governa num reino de ponta cabeça. Esse é o reino que o último é sempre o primeiro, que o pobre é rico, que é dando que se recebe, que é perdoando que se é perdoado, é amando que se é amado. Esse é o reino, Ele é o Senhor desse reino, um reino totalmente contrário ao reino deste mundo, totalmente contrário às coisas que aprendemos deste mundo. Venha para o Senhor, venha para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele também é a brilhante estrela da manhã. 22:16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi e a brilhante estrela da manhã. Aleluia. Essa estrela, né? É a estrela que conduziu os magos até Ele. É Ele que brilha na sua vida. É Ele que te conduz a Ele mesmo. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É a estrela da manhã te mostrando o caminho, é a estrela da manhã te dirigindo pelo caminho, e Ele também é o Senhor Jesus, mas Ele é o Senhor da graça. 22:21 vai terminar com essa saudação: a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Conseguiu ver Jesus no Apocalipse? Conseguiu ver Jesus em cada capítulo? Não é? Ele está ali. E resumindo todas essas coisas, vem 4 grandes imagens. A primeira grande imagem é que Ele é o pastor das igrejas. Ele é o pastor das igrejas. Nós vamos ver isso no capítulo 2 e 3. Que a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, o glorificado, de 1 até o 20. Ele é o pastor da igreja que se preocupa com todas as suas ovelhas e com os pastores, chamado aqui os pastores de anjos das igrejas. É uma graça de Deus colocar homens e mulheres, pastores e pastoras, para serem anjos de Jesus sobre a igreja. Ele é o bom pastor que dá sua vida pelas ovelhas, conforme João 10. Ele também é o pastor do Salmo 23, que diz que nada vai nos faltar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Faz-me deitar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas de descanso. Esse é o pastor da igreja. Sabe, nós cremos que cada crente é um ministro. Nós cremos que cada crente é um pastor. Você sabe por quê? Porque o pastor da igreja está dentro de você. E se o pastor da igreja está dentro de você, as características do pastor também estão dentro de você. Por isso você pastoreia um grupo de irmãos. Por isso você discipula, começando com a sua casa, começando com aqueles que Deus colocou perto de você. Você está não só sendo pastoreado, mas você também é chamado de pastor da igreja, porque Jesus está lá. E Jesus pastoreia essas 7 igrejas, ministrando com seu coração de amor, graça e correção. Ele também é o entronizado, o motivo de louvor, está nos capítulos 4 e 5, juntando a imagem de leão 5:5 e cordeiro 5:6 até o 7:17. E cantava um novo cântico dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Esse é o nosso Senhor, entronizado, motivo de louvor. E Ele também é o juiz e o guerreiro, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. 19:11 até o 20:15 é apresentado ao final de uma série de batalhas espirituais e celestiais. Nos capítulos anteriores você vai ver a mulher e o dragão, o falso profeta. Você vai ver a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra,
Você vai ver os flagelos, úlceras malignas, água em sangue, sol queimando, dores, relâmpagos, trovões. Você vai ter o Armagedon, você vai ter a queda da Babilônia. São tantas guerras, mas à frente de tudo está Jesus, o grande guerreiro. Em todas elas sendo vencedor, em todas elas sendo aquele que no final vai dizer: eis que eu faço novo todas as coisas. Há novos céus e nova terra, porque no fim de tudo isso é o cenário para o casamento do noivo com a noiva, a igreja. E nos capítulos 21 e 22, o noivo está ali, elevando a noiva, e ela sendo a figura central do capítulo 21. Você sabe, você vê Jesus em tudo na Bíblia, em tudo na criação. Você vê Jesus em todo o tempo, porque Ele é o seu noivo e você é a noiva. Possivelmente uma das fases mais lindas da vida de uma pessoa, quando ela está escolhendo outra para casar, é a fase do noivado. Nós cremos que um bom relacionamento, para constituir uma boa família, deve seguir 5 pontos. Se você quiser anotar, anote. O primeiro, tenha muitos amigos e amigas. Por quê? Se você é um homem, por exemplo, se você tem muitos amigos, esses amigos podem te apresentar boas moças, boas amigas deles para você. E tem amigas também, porque quem sabe entre elas pode estar aquela que Deus tem para você. Seja amigo, comece sempre pela amizade. Mira e eu, antes de nos casarmos, fomos amigos por 2 anos. Perdão, antes de nos tornar namorados e noivos, por 2 anos éramos amigos, estávamos juntos, era da mesma turma da faculdade, nos conhecemos numa vigília de oração. Que é lugar melhor para se conhecer, porque meu amigo, que era amigo dela, me chamou para aquela vigília. Tá importante ter amigos, né? Meu amigo Arão Luther, abraço Arão, missionário lá no Paraguai, está lá em Encarnação, ministrando até hoje. Amigo em comum da família da minha esposa, e que me levou para aquela vigília onde estava minha esposa. Me tornei amigo, conheci naquela noite, ficamos amigos por 2 anos. Depois de 2 anos, vários fatos aconteceram. Nós nos distanciamos e começamos a sentir falta um do outro. E aí entramos na segunda fase, que foi o namoro. Fase bonita, descoberta, conhecer, conversar. Já há alguma exclusividade, né? Porque você não namora com muitas pessoas, você namora só com uma. E depois nós nos noivamos. O noivado já era quase uma certeza do casamento. É muito raro alguém que se noivou deixar de casar, não é? Esse noivado é exatamente a fase da maior expectativa, é a fase do preparo, é a fase de que começa a sonhar juntos, é a fase que começa a pensar na casa que vai morar, nos móveis que vão comprar, no futuro que vão construir, nos filhos que vão ter. É no noivado. Assim nós estamos em relação a Jesus. Jesus é o noivo apaixonado pela sua noiva. Ele está cuidando da noiva, ele está sonhando com a noiva. E lá no 21, no 22 de Apocalipse, vai ter as bodas do Cordeiro. Aleluias. Vai ter a festa do casamento. Sabe, meu amado, minha amada, no fim vai dar tudo certo. Na verdade, no fim já deu tudo certo. Fica firme, noiva. Fica firme, igreja, para o noivo apaixonado que está te esperando para nos encontrar. E ele diz, versículo 1:7, João falando: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Tudo isso aí que a gente está valorizando, está se apegando, isso aí já não vai existir, porque para lá não vai nada dessas coisas. Vi também
a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva. Como o que, irmãos? Uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles. Ribalabaxaia. Jesus morará eternamente conosco. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte. Oh Deus, Jesus, tu és o vencedor. Já não haverá luto. Por que não haverá morte? Porque não haverá luto? Porque são coisas muito ruins, muito tristes. Nós não nascemos para morrer. Quando Deus nos fez no jardim do Éden, fez-nos para sermos eternos. Nossos pais escolheram o caminho, do pecado, que nos levou à morte e ao que sofremos hoje do luto. Mas o nosso Pai enviou Jesus. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, também por um homem o pecado foi tirado, para que agora nós pudéssemos resgatar a eternidade dentro de nós. E uma vez agora eternos, Ele está dizendo: olha, não haverá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque essas coisas já passaram. Aleluia, elas vão passar. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas coisas. Eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Aleluias. Maravilha isso, é ou não é? Ele não será só o seu e meu Deus, Ele é o seu e meu Pai. Oh, aleluia! Nessa ferida paterna gigante, monstruosa que nós vivemos nesses dias, que recebemos essa ferida dos nossos pais e inconscientemente transferimos para os nossos filhos, Ele está dizendo: eu sou seu Pai, eternamente sou seu Pai, você será meu filho. Aleluias. E eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve diga: vem. Aquele que ouve diga, pode repetir comigo: aquele que ouve diga: vem. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Vamos cantar uma canção. Enquanto cantamos, medite melhor nessa palavra. Chega para junto de Jesus. Ele está revelado para nós. Ele está manifesto. Está completamente fácil você poder se aproximar dele. E depois nós vamos orar com você. Louvado seja Deus. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. Declare: és o leão, és o leão da tribo de Judá. Tu és o Rei, tu és o Rei, ninguém pode mudar. Tu és o leão, és o leão
Precisamos da tua luz, precisamos da tua direção nesse lugar. Ele é o leão. Uou, ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele é o leão de Judá. Nos dobremos a ele. Ele ruge, ele ruge, ele ruge nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Oh. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Aleluia. Ele é Aleluia. Ele reina. Ele reina, ele reina, ele reina nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão. Ele reina. Ele reina, ele reina neste lugar. Querido Jesus, como somos gratos a Ti. Louvado seja o Teu nome para sempre. Obrigado, Pai, por esse banho de unção, de poder sobre nós, quando nós meditamos no Senhor. Quando a Tua palavra nos revela quem é o Senhor. Somos alimentados, somos renovados, somos encharcados com a Tua glória. Oh Jesus, Jesus, Jesus querido, nos ajuda, venha em nosso socorro. O Senhor é a nossa bênção, o Senhor é o nosso favor. Nós estamos em Ti, confiados em Ti, e sabemos que o Senhor é conosco, e o Senhor está nos abençoando. Mais uma vez, Pai, nós Te pedimos, visita cada vida, cada família, cada casa, cada necessidade, Senhor. O Senhor é o dono de tudo, o Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz, o Senhor é o conselheiro verdadeiro, o Senhor reina de eternidade a eternidade, e nós podemos já em vida reinar com o Senhor. Por isso, ó Pai, nos protege, nos anima, nos encoraje, nos vivifica, traz um avivamento nesse tempo, Senhor, um avivamento no Senhor, na Tua palavra, na Tua graça, na Tua unção, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, meu querido, minha querida, que você nos acompanhe nas lives de oração que os nossos pastores estão fazendo, no culto da quinta-feira, que você nos acompanhe estando nas nossas células, mesmo virtualmente, nossos grupos pequenos acontecendo. Estejamos unidos nesse tempo, declarando a grandeza daquele que nos amou e que vive conosco para sempre. Que o Senhor te abençoe, com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.